Sabe qual é um dos paradoxos mais fascinantes do poder? É o seguinte: como é que um talento fora do normal, uma coisa excepcional, em vez de garantir o sucesso de alguém, pode na verdade ser o gatilho para uma queda assim, trágica e espetacular? Pois essa é a grande questão que fica. E se a gente pensar no brilhantismo não só como um presente, uma dávida, mas também como um perigo, uma força tão, mas tão intensa, que se não for controlada com muita subtileza, com muita maestria, acaba por destruir a própria pessoa que a tem. Então, a chave para a gente entender esse enigma todo está na primeira e mais importante lei do poder de Robert Greene. É um aviso que vale para qualquer época. Nunca, mais nunca, faça com que os seus superiores se sintam inseguros. E olha, para a gente ver isso na prática, não tem exemplo melhor e mais trágico, claro, do que o de Anakin Skywalker. Ok, então vamos mergulhar nisso. A história do Anakin, ela já começa mostrando que ele não é só um cara talentoso, ele é um prodígio, uma verdadeira força da natureza, cujo brilho se destacava de todo mundo à volta dele, inclusive dos seus próprios mestres. As capacidades dele eram simplesmente de outro nível. Ele pilotava de um jeito instintivo, lutava com uma ferocidade que parecia nascer com ele, e a conexão dele com a força, nossa, era algo tão profundo que deixava até os mestres mais sábios de queixo caído. Só que tem um problema. Uma luz tão forte assim não cria só admiração. Começa a criar sombra, despertando uma emoção bem mais perigosa. E é aqui que a coisa vira. Para o Concílio Jedi, e principalmente para figuras como o Mace Windu, o poder absurdo do Anakin não era visto como algo bom, não. Era uma ameaça. Eles não olhavam para ele e viam um salvador. Viam um problema, um desequilíbrio que podia abalar a ordem toda, a estrutura de poder deles. E essa citação do Greene, nossa, ela captura a essência da reação do Conselho. O poder, gente, raramente é lógico, é pura emoção. O Anakin, brilhando daquele jeito todo descontrolado, ele simplesmente acionou o medo mais básico dos mestres dele. O medo de se tornarem irrelevantes. E é desse medo que nasce o ressentimento. O ressentimento que, no fim das contas, selou o destino dele. E tudo isso nos leva, claro, para o momento da colisão. O ponto em que a ambição e o brilho do Anakin dão de cara com o muro de concreto da hierarquia, resultando numa humilhação pública que ele nunca mais ia esquecer. Então, imagina um cenário. Anakin é nomeado para o Conselho Jedi. A honra máxima, né? Algo que ele não só queria muito, mas que ele achava que era o mínimo, que era direito dele. Para a cabeça dele, era isso, a confirmação do seu valor, o reconhecimento que ele tanto buscava. E aí vem o golpe. Essa nomeação era, na verdade, uma cilada, um presente de grego. Dão-lhe um assento para ele na mesa, mas negam o respeito, o título de mestre. É aquela frase icônica, né? Tomam lugar, jovem Skywalker. É a tentativa desesperada do conselho de colocar ele no seu lugar, de podar as asas dele bem no momento em que ele achava que ia voar mais alto. Esse ato, que para ele foi uma traição, é exatamente o cenário que o Greene descreve. É o momento exato em que o aprendiz deixa de ser uma promessa para virar uma ameaça real. E os mestres, morrendo de medo de serem ultrapassados, agem para neutralizar essa ameaça. Agora, vamos mudar o foco. Vamos falar do Palpatine. Ele é o exato oposto do Anakin. Um verdadeiro mestre da primeira lei. Um cara que conseguiu um poder absurdo justamente porque ele parecia inofensivo, parecia um subordinado, parecia que nem ligava para poder. Olha só esse contraste. É aqui que está o pulo do gato. De um lado, o Anakin mostra força, quer reconhecimento e, com isso, causa medo, desconfiança. Do outro, o Palpatine. Esconde a força, finge fraqueza, age quietinho nas sombras e, com isso, inspira confiança. Uma confiança que no final foi fatal para todo mundo. E a jogada de mestre do Palpatine é essa. Ele dá para o Anakin exatamente o que os Jedi tiram dele. Ele não tenta diminuir o ego do Anakin. Pelo contrário, ele infla o ego. Ele elogia, ele valida o poder dele. E ele pega essa sede de reconhecimento do Anakin e transforma na sua principal arma. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Anakin fez os mestres se sentirem ameaçados. O resultado, a própria ruína dele. Já o Palpatine, ele fez todo mundo sentir seguro, sentir por cima. E isso deu a ele todo o espaço para construir seu poder no silêncio. Até que já era tarde demais. Essa linha do tempo aqui mostra como a coisa foi meio que inevitável, né? Cada passo é uma consequência direta dele ter quebrado a primeira lei. Ele começa como um prodígio que ninguém entende direito.
vira uma ameaça temida, sofre aquela humilhação pública, é seduzido nas sombras pelo Palpatine, e o fim da linha é a escravidão total. Ele vira Darth Vader, uma ferramenta. E pensa que acabou? Que nada. Mesmo sendo o todo-poderoso Darth Vader, ele não escapa da lei. Na hora que o Luke Skywalker aparece, um poder novo, mais jovem, mais brilhante, o que o Imperador faz, tenta trocar um pelo outro na hora. Isso só prova a regra de ferro do poder. Se você brilha demais, o mestre sempre vai te ver como uma peça que pode ser substituída. Mas vamos para o ato final, para a redenção dele. E o interessante é que esse momento não é um grande ato de rebeldia cheio de barulho. É o contrário, é quando ele finalmente, em silêncio, entende a maior lição de todas sobre o poder. Quando ele salva o filho, o Luke, é uma virada de 180 graus na vida dele. Ele não está fazendo aquilo para ganhar reconhecimento, para ganhar status ou para ser o herói. Ele faz por amor. Quieto, anónimo. Uma ação pura, feita por si mesma, sem esperar nada em troca, sem esperar aplauso. Esse ato final é a grande ficha que cai para ele. O poder de verdade não é sobre controlar os outros, é sobre ter controle sobre si mesmo. É nesse momento que o brilho dele deixa de ser uma arma e vira a iluminação de verdade. Então, para a gente ir fechando, vamos tirar a lição principal de toda essa jornada do Anakin. Uma lição sobre como, às vezes, a força de verdade está escondida na humildade. E a lição é a seguinte: só ter talento não basta. Na verdade, pode ser até perigoso. Se não houver inteligência social, sabe? Aquela habilidade de entender as outras pessoas, o gênio vira uma espécie de suicídio social. O Anakin era isso. Poder de sobra, mas está tudo menos. E a gente termina com esse conselho bem prático do Green, que transforma essa ideia toda numa estratégia real. O jeito mais seguro de subir na vida não é tentando brilhar mais que todo mundo, mas sendo o espelho que faz a luz de quem está acima de nós parecer ainda maior. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? No jogo do poder, na vida, o que funciona melhor? Ser a luz forte que chama toda a atenção ou ser a sombra, que se move sem ninguém perceber, acumulando poder em silêncio? A história do Anakin dá uma resposta bem clara para isso. E convenhamos, uma resposta um pouco assustadora.